Ele falou que marcas são o quê? Fruto de relacionamento. E o que vocês estão fazendo aqui é aprendendo sobre esse relacionamento. Então eu gostaria de pedir que a Júlia fizesse uma oração, colocando todo este culto na presença do Senhor. Bendito Deus, soberano Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por nos conceder mais uma manhã neste evento, Pai. Obrigada pelas vidas aqui presentes e que o Senhor possa cada vez mais falar aos corações destes vocacionados, como também aos nossos que estamos trabalhando neste evento. E nesta oração, Pai, eu quero dedicar este culto ao Senhor. Que o Senhor capacite todos os musicistas, o pessoal do Data Show, Pai, a Pâmela que está diante deste momento de culto, de liturgia, Pai, que os nossos corações estejam realmente entregues ao Senhor em cada palavra que cantarmos a Ti, Pai, sabendo que o louvor é único e somente ao Senhor, Pai. Esses louvores somente devem ser cantados ao Senhor, porque é o único digno de glória e é aquele que tem nos guiado até aqui, para que nós ouvíssemos mais a Tua palavra, Pai. Essas coisas eu coloco diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. A nossa música tema, ela se chama Eu Sou Quem Dizes Que Eu Sou. E uma das coisas que fala na música é sobre sermos escolhidos e perdoados. E como nós somos perdoados, o Senhor nos dá o privilégio de trabalharmos na sua obra. E Ele também nos diz que nós temos a capacidade de nos santificarmos para assim deixarmos o pecado que tenazmente nos assedia. Ele nos dá essa vitória através do seu Filho e através da nossa comunhão com Ele. Então eu convido que vocês se coloquem em pé para nós cantarmos a nossa música tema. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.
145, dos versos 1 até o verso 7. Salmo 145, do 1 ao 7. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza, ela é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com muito júbilo celebrarão a tua justiça. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Então vamos cantar agora o cântico para sempre. O sol se apagou, a
ressurreição foi a prova da sua vitória sobre a morte. E é através disso que nós temos livre acesso ao Pai. Porque Ele nos tirou das trevas para a luz. Vamos cantar este cântico então? Das trevas à luz. O pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, A sua graça, ela nos alcançou. Então, para quem nós queremos viver? Se nós vivemos através da graça desse nosso grande Deus que nos resgatou das trevas, nós devemos anunciar essa mensagem até que o nosso Senhor retorne para levar a sua igreja. Então vamos cantar o último cântico desta manhã, até que Ele venha.
pastor Jaiderson aqui à frente. E eu vou pedir para o Marcílio orar pela vida dele. Oremos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de servir, amém, de poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Sim, Pai. Seja com o Teu servo, instrua, capacite, e que vidas possam ser transformadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, através dele. Esteja conosco, Pai, durante esse dia e para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, graça e paz a todos os irmãos, alguns ali de Apucarana que estão chegando para participarem hoje da nossa igreja em Arapongas, também alguns deverão chegar daqui a pouco. Tem sido dias, momentos muito abençoados pelo Senhor, com certeza. O Senhor está falando ao coração de cada um de nós e o desejo é que Ele faça isto novamente neste dia. Eu não sei você, né? Mas quando eu estava ali, escutando e cantando também, louvando junto com os irmãos e dizendo: na tua casa, ó Pai, há lugar para mim, sou filho de Deus, sim eu sou. O meu coração se enche de regozijo, de louvor a Deus e agradecimento a Ele por esta misericórdia extraordinária dEle a favor de cada um de nós, né? A música começa dizendo: quem sou eu para que o grande Rei, para que o grande Deus me receba assim. Então eu queria que você agora curvasse a tua fronte e erguesse um clamor, mesmo no silencioso da tua alma, de agradecimento, de gratidão mesmo a Ele, a esse Deus que te recebeu, que me recebeu na presença dEle, que nos aceitou, pelo seu Espírito fez-nos nascer de novo e nos recebeu como membros da sua família, do seu povo. É um privilégio extraordinário que cada um de nós temos e nós precisamos saber reconhecer isso e reconhecer todos os momentos da nossa vida, e o mais que nós reconheçamos ainda será pouco diante desse Deus extraordinário que nos recebeu na presença dele como os seus filhos amados. Nós agradecemos a Ti, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Nós nem vamos dizer que é uma honra, porque nós não temos nenhum merecimento, nós não temos nenhuma honra. É um lugar tão especial que o Senhor nos dá na Tua família, onde nós temos uma identidade, onde nós somos tratados como únicos, somos amados pessoalmente pelo Senhor. E ó Pai, nós pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento para nós realmente percebermos a grandeza deste privilégio recebido do Senhor. E ao mesmo tempo, nessa manhã, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir mais uma vez o coral do Maranata cantando, e na verdade agora vocês vão cantar conosco, né? Porque essa música, como a Alexandra sempre fez questão de enfatizar quando estávamos ensaiando, foi a música escolhida pelo preletor do evento. Quando eu ouvi há muitos anos atrás essa música, e quando foi falado sobre este evento, essa música imediatamente me veio na mente, porque ela é uma oração, ela é um pedido, né? Mestre, eu quero ser um discípulo Teu. E então nós vamos cantar, e eu gostaria que vocês cantassem conosco. Será projetado ali a letra, o coral vai precisar se encaixar não
nas plataformas de cima aqui, tá? A gente vai dar um jeito aqui, sejam criativos nesse sentido, para que possamos louvar o Senhor com vocês. Senhor.
vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Neste texto eu quero ler para os irmãos e os irmãos acompanhando a leitura, o versículo 26, começando na segunda parte, que vai nos dizer assim: e por todo um ano, e o texto está mencionando a atitude de Barnabé, que foi à procura de Saulo. O versículo 25 fala, ele foi para Tarso à procura de Saulo, tendo percebido as demandas, as necessidades crescentes ali da igreja de Antioquia, e principalmente o fato de Saulo já ter demonstrado um zelo, uma dedicação pela obra, uma prontidão inclusive para desafiar a morte, quando estava em Jerusalém, e Barnabé vai atrás de Saulo. E então o texto diz que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os cristãos foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora vamos ler juntos Gálatas 6,17. Aliás, ler não, decor. Vamos lá? Todos, a uma só voz, vamos ler? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu pensei que tinha jogado lá. Tinha gente olhando na tela, eu falei, não é que o rapaz foi vacilão ali comigo? Não é possível, né? Vamos lá, vozes femininas, vamos lá? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Isso, agora vocês escutem as notas que inspiraram Jurrampá. Vamos lá? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém. Eu inventei aqui, velho. Faz mal não, velho. Faz mal não. Essa é a vantagem, né? Você tem direito autoral, então você fala o que você quer nesse sentido, né? Muito bem, gente. Vamos lá. Continuando as nossas reflexões e pensamentos a respeito desta temática, marcas, eu gostaria de, nesta manhã, falar sobre pequenos cristos. Como marcas, como pequenos cristos. Esse seria o tema da nossa reflexão com vocês nesta manhã. Eu já mencionei para vocês ontem, à noite, de que o relacionamento que nós desenvolvemos, esse relacionamento produz identidade. Portanto, quanto mais nos relacionamos uns com os outros, mais a identidade ela surge, ela emana de uma forma muito natural desse relacionamento. Ela não precisa ser forçada sobre ninguém, ela não precisa ser imposta sobre ninguém. Quando relacionamentos efetivamente acontecem, esta identidade também surge como um processo natural deste relacionamento, né? Hoje estávamos sentados ali tomando café, e aí a Ruth Camilo veio e sentou conosco ali, estávamos conversando um pouco, e ela estava fazendo uma colocação sobre as nossas filhas, como a Rebeca é o Jaiderson, né? E a Ruth é a Alexandra. Mas aí, com um tipo de gosto, a Ruth é o Jaiderson e a Rebeca é a Alexandra. Quando fala em filmes, a Ruth é o Jaiderson, porque nós gostamos da mesma doideira de filmes. E a Rebeca é mais o estilo da Alexandra. Isso é resultado do quê? De relacionamento e dessas identidades que elas vão surgindo. Aí a Rebeca, para variar, ela falou que ela é a Alexandra, como que é? O toque de ousadia.
É Alexandre com toque de ousadia. Essas coisas acontecem. Isso poderia ser aplicável, por exemplo, a qualquer família que está aqui, qualquer filho que está aqui, ou pai ou mãe, também poderia identificar essas questões nos seus próprios filhos. E é o que nós queremos nesta manhã pensar com vocês a partir de Atos capítulo 11, versículo 26. Porque nós encontramos neste texto, Atos capítulo 11, versículo 26, uma menção feita com respeito aos discípulos. Aquele grupo de pessoas que eram seguidores de Jesus. E aqui diz que foi ali na cidade de Antioquia, da Síria, que pela primeira vez os discípulos foram chamados. E essa expressão, foram chamados, na verdade, aquilo não era nenhum, digamos assim, elogio, ainda que em síntese fosse um elogio. Porque aquele apelido ou aquela menção era um apelido jocoso. Era algo que você faz ou que é feito com a intenção de zombar ou minimizar ou menosprezar aquele a quem está sendo dirigido essa expressão. Então ali diz, eles chamavam, olha, lá em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. E essa, ainda que o ão na nossa língua portuguesa é um aumentativo, cristão, né, mesão, né, e vai por aí afora, na língua em que foi escrita, esta expressão é uma expressão diminutiva. Eram pequenos cristos, eles estavam dizendo. Ali vai os pequenos cristos. E, de certa maneira, o que eles estavam falando, assim como eu mencionei ontem à noite que Pedro deveria ter recebido com alegria aquilo que foi lhe dito, do fato, você também é um seguidor dele, a tua própria forma condena e denota o fato que você é um discípulo, é um seguidor dele. Pedro deveria ter acolhido com júbilo, com alegria, aquela constatação por parte de outros. Agora aqui nessa igreja eles estavam fazendo a mesma coisa. Os que não eram cristãos, a sociedade na qual aquela igreja estava rotulando aqueles irmãos de pequenos cristos. Nas mais diferentes épocas e períodos históricos da igreja, os cristãos também receberam apelidos assim em função do posicionamento e da vida que eles desenvolveram. Durante o período da Reforma, eles foram chamados de protestantes, porque eles protestavam, obviamente, porque eles não concordavam com o sistema e com aquilo que era feito nas mais diferentes áreas, principalmente nas questões socioeconômicas. Por isso que eles foram chamados de protestantes. Nós estamos precisando resgatar essa definição nossa como cristãos, porque nós somos mais aceitantes do que protestantes. Nós mais nos curvamos diante das realidades que estão diante de nós. Nós temos medo de sermos taxados, de sermos, como que é o termo que é usado lá na internet? Cancelados. Temos mais medo de sermos cancelados em função dos nossos posicionamentos, e às vezes nós deixamos passar batido coisas que nós não deveríamos deixar passar batido, porque nós precisamos ser o quê? Protestantes. Durante um outro tempo da época, também eles foram chamados em um momento ali na Europa, principalmente, de os puritanos. E eu amo esse período histórico da vida da igreja. Os escritos desses nossos amados irmãos eram os puritanos. E por que eles eram puritanos? Porque eles enfatizavam a pureza na vida prática. Eles enfatizavam que aquilo que se pregava e aquilo que se falava nos ambientes sacros de culto também deveria ser transportado para a sociedade como um todo. Então eles combatiam os bordéis que existiam na época, eles combatiam os bares que vendiam bebidas e embriagavam os pais de famílias, eles combatiam
os donos de negócio que vendiam acima do preço e abusando economicamente daqueles que eram mais fragilizados. E então, em função dos seus posicionamentos, eles foram chamados de puritanos. Era um apelido jocoso, mas que eles acolheram aquele apelido com muita alegria nos seus corações. Mais uma vez vou dizer para vocês que nós também precisamos resgatar esse termo nos nossos dias. O ambiente da igreja está um ambiente muito impuro. A vida que a igreja tem vivido é uma vida muito impura. A forma que a igreja tem vestido é uma forma extremamente sensual, provocante, despertando nos outros o desejo libidinoso dos seus olhos, e dos olhos passa para o coração, do coração passa para outras partes dos seus corpos, e nós estamos precisando também de resgatar na vida da igreja esse termo que é o termo dos puritanos. A igreja de Jesus, ela é uma igreja pura. Quando Paulo fala que Cristo santifica a igreja, lavando a igreja com a lavagem de água, que é a palavra, e diz que ele faz isso para apresentar a si mesmo uma igreja o quê? Primeiramente o quê? Pura. Então nós temos que sim, ser puritanos com toda certeza. Depois, mais recentemente, né, e aqueles irmãos mais aí, cabecinha branca, se bem que tem muito pouco cabecinha branca aqui, né? Uns são mais grisalhos aí por precocidade mesmo, né? Outros já nem são grisalhos, porque já não tem para ser grisalho, né? Mas tudo bem, tá tudo em casa também, né? O irmão lá já olhou para mim, ó. Então, desculpa, irmãos. Mas durante um tempo, os cristãos eram chamados os crentes. Alguém pegou esse período? Os crentes. Ó, lá vai os crentes. E alguns ainda falavam os crentes com a rapadura debaixo do braço. Porque a Bíblia era aquela capa preta, gente. Hoje você tem Bíblia de todas as versões, né? E encadernações, as mais diferentes formas, mas durante muito tempo era só aquela Bíblia bem capa preta mesmo, né? Simples, que os cristãos caminhavam com ela, e ele é chamado de os crentes. E eram os crentes por quê? Porque eram os que criam. Eram crentes por quê? Porque eles sabiam em quem tinham crido. Eram crentes por quê? Porque sabiam no que tinham crido. Hoje nós temos mais duvidosos do que crentes no meio da igreja. Hoje temos mais pessoas. Desculpa, eu já fiz bagunça aqui. Está em casa. Alexandre sabe que é assim, né, bem? Muito bem. Pode deixar, viu? Para mim está tudo sossegado aqui. Depois vocês fazem. Então nós precisamos resgatar também na vida da igreja aquilo que Pedro vai nos dizer na primeira carta. Agora você pode colocar. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. Quem sabe decora esse texto? O seminarista não vale, o pastor também não. Mesmo de igreja eu quero saber. Ninguém então pode pôr. 1 de Pedro 3,15. Olha só, vamos ler juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. Preste atenção um pouquinho. Agora pare e pense no que você lerá junto comigo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como você vai responder se você não sabe em quem creu? Então também nós precisamos de resgatar esse termo relacionado à igreja como sendo os crentes. Meus queridos, quando a gente fala sobre marcas, nós também temos que entender que a grande missão do Espírito Santo nas nossas vidas é reproduzir Cristo em nós. Não é meramente nos fazer imitadores dele. Amanhã, na parte da manhã, eu quero falar, concluindo essas mensagens, para os irmãos, e eu já gostaria de mencionar para você ir digerindo aquilo que será pensado com vocês amanhã de manhã. Porque as marcas na nossa vida, preste atenção nisso. Se você quiser, pode escrever isso. As marcas na nossa vida, elas não são resultados de imitação. As marcas de Cristo na nossa vida não são resultado de imitação. Elas são resultado de encarnação.
Grave isso e amanhã nós vamos conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Essas marcas, o Espírito está produzindo em nós, reproduzindo a vivência de Jesus, a vida de Jesus na nossa vida. Em Romanos capítulo 8, no versículo 29, versículo 28 é um versículo muito conhecido, né? Que nos diz que, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa palavra, sabemos, que Paulo usa aí em Romanos capítulo 1, os alunos que já fizeram análise de Romanos aqui no Maranata sabem que o apóstolo Paulo copta essa expressão do mundo da matemática. A ideia de sabemos é o resultado de uma equação que matemática, como sendo também área de exatas, você não tem como chegar a um outro denominador quando aquela equação é feita. E o que Paulo está dizendo é isso. Nós sabemos, nós temos convicção. O resultado é esse, não pode ser outro. Todas as coisas cooperam para o bem, e elas cooperam juntamente, elas cooperam somando umas com as outras, ligando umas às outras, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é esse grande propósito? Versículo 29, pode jogar na tela, por favor, o versículo 29, que diz: aqueles que de antemão conheceu, também nos predestinou, e é nada mais, nada menos do que sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E essa imagem do nosso irmão mais velho, essa imagem do Filho reproduzida em nós, ela é reproduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Não escutei nenhum aleluia aí, viu? O povo aqui é muito tradicional, viu, Amar? De vez em quando você dá uns glória, rapaz, é coisa de crente. É coisa de pessoa que realmente está antenada aí com aquilo que está sendo falado, né? Na palavra. Vamos lá, vamos seguir em frente. Quem sabe agora vem um glória, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, eu já mencionei também anteriormente na nossa exposição. E foi muito gostoso, eu estou olhando aqui, esse irmão não está aqui. Pelo menos visualmente eu não estou conseguindo vê-lo. Lá de Grandes Rios, que quando eu terminei a mensagem ele me procurou e ele disse que Deus tem dado a ele algumas musicalidades, ele coloca música nos textos bíblicos. E aí ele me perguntou se eu sabia esse texto, e eu tinha guardado para esse momento, né? Bem que a gente, quando tem que fazer a coisa na hora, né, Daniel? Não pode deixar para depois, e ele não está aqui agora. Mas eu ia pedir que ele cantasse para mim, para nós aqui, esse versículo, segundo aos Coríntios 3, 18. E Paulo diz o quê? Quantas pessoas? Todos nós. Não é privilégio então de pastores e missionários, de seminaristas, não é privilégio de um grupo seleto de pessoas, mas somos todos nós com o rosto desvendado, né? Contemplando como por espelho a glória do nosso Senhor. Nós somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Há um tempo atrás nós cantávamos uma música que dizia: pouco a pouco, a cada dia, pouco a pouco, enquanto me guias, Cristo, transforma-me, transforma-me. Desde o dia em que a Cristo eu vi, eu sigo na graça do Senhor. Cristo, transforma-me. Quantos aqui conhecem essa música? Temos um grupinho que conhece. Quem sabe depois a gente ensaia para fazer uma apresentação. É brincadeira, irmãos, né? Mas podíamos fazer sem problema, cantarmos, mostrando esse nosso desejo, né? E o refrão dessa música diz então: transforma-me, querido Cristo, porque eu já não sou como um dia eu fui. Vivendo a mudança, eu sigo na confiança que um dia, perfeito eu serei. Você já parou para pensar que obra maravilhosa está sendo feita na tua vida? Se você é alguém que já entregou a tua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo está processando em você a imagem de Jesus Cristo. E isso é fantástico.
Agora escutei alguns amém. Tímido, mas já escutei alguns améns aí, né? É fantástico a gente pensar que essa imagem de Cristo está sendo reproduzida em nós pelo Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, Pedro nos fala que Cristo nos deu exemplo. Pode colocar o texto lá, 1 de Pedro 2, versículo 21, ele diz, olha, para isso mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo. E essa palavra exemplo que Pedro usa aqui, ela traz aquela ideia. Quando eu era infantil, eu tinha um caderno, que era aquele caderno de artes, né, que tinha uma folha de seda, que você colocava ali embaixo, o original, e você tracejava sobre aquela folha de seda, para você pegar a cópia exata. Essa é a palavra exemplo que Pedro usa aqui, falando que Jesus é o original sobre o qual o Espírito Santo nos debruça. E é o Espírito Santo que vai tracejando o caráter, as marcas de Cristo na nossa própria vida, imprimindo em nós aquilo que há no original. A cópia nunca é exatamente como o original, ela nunca é perfeita como o original, mas ela traz os traços que, quando se olha, percebe com clareza aquele sobre o qual nós fomos debruçados, e essas marcas são colocadas nas nossas vidas. Quais seriam essas marcas? Ontem eu disse que eu falaria sobre isso, né? Ontem à noite eu falei, e aí algumas pessoas vieram e falaram, pastor, você não pode dar um spoilerzinho da mensagem de amanhã? Né? Eu falei, não, senão você vai dormir e não vê amanhã cedo, né? Então, quais seriam essas marcas? A gente poderia, por exemplo, pensar em Gálatas 5, 22 e 23. O que tem em Gálatas 5, 22 e 23? Seminarista não vale, pastor, também. Irmãos da igreja, o que está lá? Gálatas 5, 22 e 23. O que aparece lá? Pode falar mais alto. O fruto do Espírito. Então a gente poderia pensar, né? Porque o fruto do Espírito, nós poderíamos ficar aqui um tempo falando sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Poderíamos falar sobre isso olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas eu acredito que você já tem ouvido falar a esse respeito. Poderíamos recorrer também ao texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Porque nos versículos anteriores, Paulo fala sobre uma vida cheia do Espírito. Ele diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas fazei o quê? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, louvando, cantando, salmodiando. Aí Paulo diz, ajustando a vida um ao outro no temor do Senhor. E a partir do versículo 22, então, o apóstolo Paulo vai mencionar para nós os relacionamentos que nós desenvolvemos, maridos, esposas, maridos, pais, filhos e pais, patrões, empregados, patrões. O que Paulo está falando é a vida nossa inserida na sociedade. E a gente podia olhar para esse texto também, de Efésios capítulo 5, olhando que ali em Efésios capítulo 5, o Espírito do Senhor, através da pena do apóstolo Paulo, está nos falando sobre os pequenos cristos, os cristãos inseridos na sociedade, vivendo esta vida na sociedade tal como Cristo deseja. Mas eu quero tocar em algumas marcas, ou pelo menos duas, com vocês nesta manhã, porque eu acredito que estas são básicas para todas as demais que existem e que devem ser relacionadas com Ele nas nossas vidas. E a primeira delas, que pequenos cristos ou cristãos possuem a marca do sentido da existência. O sentido de existência. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Eu creio que essa é uma das marcas mais urgentes na nossa sociedade neste momento que nós vivemos. Porque o que nós mais percebemos é pessoas desperdiçando suas vidas. O
O que mais nós percebemos é pessoas e as letras de muitas poesias que se tornam canções, elas revelam isso. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem muitos que estão vivendo assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E para muitos ainda é devagar, devagar, devagarinho. Ele não está com pressa. Às vezes a gente ri dessas coisas, mas na verdade elas expressam com clareza aquilo que tem sido a vida de muitas pessoas. Por que tantas pessoas estão entrando em confusão com respeito aos seus próprios sentimentos? Porque elas não têm sentido de vida. Elas não sabem qual é o sentido da existência. Elas não entendem aquilo que nós falamos de missão de vida. Esses dias eu vi algo e me chamou a atenção e eu concordo totalmente. Aquela pessoa perguntou o seguinte: qual é o local de maior expressão de desperdício de vidas? Onde você encontra a maior prova do desperdício de vidas? No cemitério. Passe no cemitério para você ver. Quantas pessoas novas estão lá, que perderam as suas vidas, e perderam as suas vidas pelas questões mais absurdas que tem, porque elas simplesmente não sabem lidar com as situações relacionadas à existência de vida. O sentido de vida é fundamental para todos nós e para qualquer pessoa. E se Jesus para nós é o maior exemplo, eu quero olhar com vocês um pouco sobre a vida de Jesus neste sentido. Como a consciência aguçada que havia na pessoa de Jesus Cristo a respeito do propósito pelo qual ele vivia. Vamos lá, por favor. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. E agora eu vou pedir para você não pôr os textos. Por favor. Vou fazer o pessoal usar a Bíblia um pouquinho. Tá? Marcos capítulo 3. Vamos lá, irmãos. Porque isso é importante para você. Não apenas no sentido de folhear as Escrituras, mas de você perceber esta realidade de uma forma progressiva na própria vida de Jesus. Marcos capítulo 3. Perdão, eu falei Marcos? Então vocês entenderam errado, era Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. A partir do versículo 13 diz assim: por esse tempo dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim... Para que ele foi? Não, o texto, a fim. Para um pouco e pense nisso. Oi, Wilson? Não entendi. Isto. Nós temos ali um professor de grego, tá dando a ideia lá. É a preposição que aparece de objetivo específico. Ele foi para aquilo. Ele foi movido por aquilo. Ele não foi lá simplesmente como um daqueles outros que iam para João, batizá-lo no Rio Jordão. Mas ele foi porque ele sabia, ali era o ponto de partida de todos os eventos que envolveriam a sua vida. E isto o moveu, aquela força que o impulsionou na direção de João Batista no Rio Jordão para ser batizado, porque ele tinha certeza, consciência a esse respeito. E o texto continua dizendo isso, né? E o versículo 14 nós encontramos João dissuadindo com Jesus e dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. O que Jesus lhe responde? Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E então João o batizou. Meus irmãos, é alguém movido pelo senso de missão, pelo senso de existência, pelo entendimento do sentido da sua vida. João capítulo 2, agora indo um pouquinho mais para frente, né? Em João capítulo 2, versículo 4, quando a Maria então vem naquele diálogo com Jesus e fala para ele: ó, acabou o vinho. Por trás daquelas palavras estava o quê? Dá um jeito.
Eu sei que o senhor pode, eu sei que você tem poder para fazer isso. E a resposta de Jesus para ela foi qual? Mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Ele sabe para o que ele veio, os momentos, os eventos que deveriam acontecer, ele está plenamente consciente por isso. Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos capítulo 1, versículo 38. A partir do versículo 35, nós encontramos Jesus indo para um lugar deserto. Versículo 36, os discípulos procurando. E quando encontraram Jesus, versículo 37, disseram: Mestre, todos te buscam. Jesus já estava bombando no sentido de popularidade, aquilo que ele fazia, indo por todos os lugares, e as pessoas vindo de todos os lugares. E aí então Jesus disse o seguinte, versículo 38. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Pois para isto é que eu vim. Lucas capítulo 9, e esse é um dos textos que eu aprecio demais com respeito à vida de Jesus. Lucas capítulo 9, nós vamos encontrar aí no versículo 51, que diz que ao completarem-se os dias que devia ele ser assunto ao céu, preste atenção, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele já tinha ido outras vezes em Jerusalém. Nós vamos encontrar esse relato de viagem de Jesus a Jerusalém. Mas dessa vez, não. Ele sabia que era chegada a hora. E essa expressão, manifestar no semblante, traz a ideia de uma pessoa que está decidida a estar onde ele deveria estar. Versículo 52 fala que Jesus enviou mensageiros que antecedessem para encontrar pousada, mas olha o versículo 53, mas não o receberam. Por quê? Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Decisivamente ia para Jerusalém. Quando ele pergunta aos discípulos quem ele era, e os discípulos respondem, ontem à noite falamos sobre isso, logo a seguir então Jesus começa a falar com os discípulos, está lá em Marcos capítulo 8, Jesus começa a relatar aos discípulos tudo o que aconteceria com ele, que ele sofreria na mão das autoridades, e posteriormente então ele seria morto. E aí Pedro chama Jesus e repreende Jesus: mestre, isso nunca vai acontecer contigo. E o que Jesus diz para ele? Arreda de Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Se você observar esse contexto desse acontecimento registrado por Lucas, Lucas vai acrescentar algumas palavras de Jesus. E como Jesus então vai dizer para eles: pensam que eu não vou beber o cálice que o Pai me deu para beber? Eu vim exatamente para isso. Era uma pessoa que tinha essa consciência muito grande. Vamos voltar um pouco o texto agora para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 53, quando Jesus é preso, então um deles ali, desembainha da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, E aí então Jesus declara no versículo 52, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como pois se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus está repreendendo alguém que está querendo defendê-lo, porque Jesus sabia que era exatamente para isso que ele tinha vindo a este mundo. E essa marca deste entendimento, dessa consciência, desse sentido de existência, ela precisa existir na vida de todos aqueles que querem ser marcados como sendo cristãos. E já que nós estamos usando o texto de Gálatas 6,17, e quem é que escreve Gálatas 6,17? O apóstolo Paulo. Vamos olhar a vida de Paulo também. Abra a tua Bíblia, vamos para Atos capítulo 20, agora você pode
ajudar aí, meu irmão. Atos capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer ali, Atos 20, 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que, o quê? Complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo era alguém que tinha absoluta consciência, e o sentido de vida do apóstolo Paulo já havia sido revelado antes de ser revelado para Paulo. Se você for lá para o livro de Atos, quando o Senhor fala para Ananias ir e pregar a palavra, e Ananias está argumentando com o Senhor em função das notícias que haviam ocorrido a respeito deste servo do Senhor, e então Deus diz para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para proclamar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis, e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Por que você acha que Paulo não questionava? Por que você acha que Paulo não reclamava dos açoites, das perseguições? Porque Paulo sabia que isso fazia parte do pacote de Deus para a sua vida. Porque Paulo sabia que a sua missão, o propósito de vida para a vida dele, envolvia também essas situações que envolveriam a sua vida. Em Atos capítulo 21, então, logo na sequência, quando ele chega em Cesareia, então ali há um profeta que vem, e o versículo 10 diz que o nome desse profeta é Ágabo, e ele pega o cinto de Paulo, ele se enrola com aquele cinto, e aí ele diz: olha, o Espírito Santo diz que vão fazer lá em Jerusalém com o dono deste cinto. E aí os cristãos começaram a chorar e falar com Paulo, no versículo 12, diz isto, né? Nós rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E aí Paulo diz assim: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu poderia chamar aqui à frente um dos alunos do Maranata, da matéria de 1 Coríntios, e pedir que esses alunos falassem para vocês como Paulo, na carta aos Coríntios, mostra de uma forma muito aguçada essa consciência do chamamento dele, para o que Deus o chamou, para o propósito de vida que Deus tinha para a vida dele, o apóstolo Paulo. Mas o tempo não daria, porque com toda certeza os alunos precisariam de uma aula aqui, 1 hora, para expor isso para vocês. Mas por favor, você pode e depois ler a carta e olhar com esse prisma, como Paulo fala isso. Mas eu gostaria só de mencionar o versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 1, onde Paulo diz: Paulo, chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo. Esta era uma marca de Jesus que estava imprimida de uma forma muito intensa na vida do apóstolo Paulo. Assim como Jesus tinha a consciência do sentido da sua vida, do propósito da sua existência, o apóstolo Paulo também tinha o sentido, o entendimento do seu propósito de vida. E na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: acharam o texto? 2 Timóteo 4, 6 e 7, já está ali? Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida está chegado, está próximo. Eu combati como um soldado, completei como um atleta, guardei como um lavrador. Você verá que essas 3 metáforas sempre o apóstolo Paulo usa, e ele vai dizer também com respeito a Timóteo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas o versículo anterior é significativo,
que nós não damos tanto valor. Paulo diz, eu já estou sendo oferecido por... O que é libação? Uma oferta completa. Paulo olha para a sua vida. É como se Paulo dissesse para Timóteo, Timóteo, eu já estou um bagaço. Com todo respeito a Paulo. Timóteo, já não há mais absolutamente nada em mim para oferecer ao Senhor, senão eu próprio. Eu sou a última oferta a ser oferecida ao Senhor, cumprindo a missão que Ele tem para a minha vida. E aí, então ele, e se você quiser ser abençoado, escute uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre o apóstolo Paulo, e o teu coração vai ser inundado com a graça de Deus, olhando toda a trajetória desse servo do Senhor, até aquele momento em que ele próprio é oferecido como uma oferta total ao Senhor. Sabe, irmãos, isso tem que me fazer pensar, tem que fazer você pensar. Você sabe a que veio? Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Eu não estou dizendo que todos vocês devem vir para Maranata. Seria muito bom se isso acontecesse. Já imaginou, pastor Daniel, se todos aqui estivessem ano que vem estudando aqui? Eu acho que o sonho do pastor Daniel estaria sendo realizado num ano só, num dia só, numa tacada só, como ele tem dito nas suas orações, compartilhado de todos os professores. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos olhar para a nossa vida com uma visão missional. Nós temos que olhar para a nossa vida entendendo que, mesmo que Deus não tenha um chamamento para eu ir para um seminário, mas a minha vida, onde eu estou, ela tem que fazer sentido. A minha vida, onde o Senhor tem me inserido, ela tem que fazer a diferença. Na minha vida que eu vivo como estudante na escola, eu tenho que mostrar para o que eu vim, qual o propósito de Deus para a nossa vida. Esse sentido de existência é a base de todas as outras marcas que acontecerão na nossa vida. E talvez essas marcas de Cristo não estejam sendo vistas verdadeiramente na tua vida, porque ainda você não chegou diante dele com aquela segunda pergunta extraordinária que todos devem fazer a Jesus. E também nós vimos isso na vida de Paulo. Quando ele testemunha dizendo que a grande primeira pergunta é qual? Quem és tu, Senhor? E quando ele ouve a pergunta, a resposta, eu sou Jesus a quem tu persegues, qual é a segunda pergunta? O que queres que eu faça? Talvez para você já faz sentido a primeira pergunta. Talvez você já saiba quem é o Senhor. Talvez ele já tenha se revelado a você como o Senhor da tua vida. Mas ainda você não chegou diante do Senhor com essa segunda pergunta. O que queres que eu faça? E quando você chegar diante do Senhor com toda a sinceridade do teu coração, então você verá que a tua vida fez toda a diferença. Há um texto bíblico que eu falo que, em nome de Jesus, eu nunca queria que aquilo fosse escrito a meu respeito. É escrito sobre um rei, é o epitáfio. Você sabe o que é o epitáfio? É aquilo que é escrito lá em cima dos túmulos, né? Você vai lá, né? Aqui jaz. Eu lembro, acho que a tia Neta que contou a história de alguém que chegou, foi no cemitério e falou assim, nossa, essa família jaz é grande, né? Então todos aqui jaz, né? Foi esse cara mesmo, filha? Foi ela mesmo. Que família grande essa família jaz, né? Então o epitáfio é aquilo que é escrito ali sobre a sepultura. E se você ler lá no livro dos reis, fala a respeito de um rei, que no final da sua vida foi escrito sobre ele, morreu e não deixou saudade. E talvez, se fosse hoje, talvez seria escrito, e era corintiano. Desculpa, brincadeira, tá? Brincadeira. A minha mulher já olhando para mim ali, ó, atravessada. Né? Mas pensa, irmãos, vamos recobrar a sobriedade aqui. Pensa, irmãos, que realidade triste a respeito da vida de uma pessoa. Eu estou trabalhando com os homens lá em Califórnia.
Estou com Califórnia na cabeça, assim, lá em Arapongas. Nós começamos um curso, Cada Homem um Guerreiro. O Lucas, que está aqui, está como um jovem fazendo esse curso conosco também, junto com os outros homens lá. Cada homem um guerreiro. E naquele curso, na segunda lição, fala sobre descobrir aquela coisa única. O tema é descobrindo aquela coisa única. Quantos homens estão vivendo sem descobrir aquela coisa única? Sentido de existência. Essa é uma marca fundamental. Mas eu preciso de caminhar. Meu tempo já está indo. A Ruth não levantou 5 minutos lá ainda não, né? Então deixa eu caminhar um pouco mais para uma outra marca que eu acho assim absolutamente fundamental. A gente tem ouvido tanto falar sobre ela, mas na verdade a gente tem visto tão pouco sobre ela, que é a marca da empatia. A marca da empatia, que é a capacidade de entender a dor do outro, a vida do outro, a situação do outro, como se você estivesse no lugar do outro. Vou deixar você respirar um pouquinho e pensar a esse respeito. A empatia, eu creio que grande parte, para não dizer todas as ações de Jesus, elas fundamentaram nesse fator. A diferença que Jesus fez de todos os filósofos da sua época, porque eu posso olhar para Jesus como um filósofo, a diferença que Jesus fez como um mestre na sua época, porque eu posso olhar para a vida de Jesus como um rabino, ou como um rabi, como ele também era chamado. É a grande diferença que Jesus demonstrava empatia para com as outras pessoas. Ele conseguia enxergar aquilo que as outras pessoas não conseguiam enxergar devido ao filtro religioso que impunha limitações nesses relacionamentos. A religiosidade que as pessoas levavam e viviam fazia com que uma barreira se construía, se levantasse entre elas e aquelas pessoas que estavam precisando ser ajudadas. E como esse elemento, empatia, é tão necessário na sociedade em que nós estamos vivendo, onde nós temos tantas pessoas marcadas pelo pecado, marcadas pela hereditariedade que trazem, marcadas pela criação ou pela descriação que elas tiveram, e nós não conseguimos olhar além daquilo que elas apresentam, ou olhar e perceber a dor que elas estão sentindo, olhar e perceber as marcas que a vida está colocando sobre elas. E nós não conseguimos comunicar. Eu gostei muito porque ontem eu participei rapidinho de workshop aqui, e eu estava pensando na mensagem, ouvindo aquilo que o grupo estava apresentando e pensando, puxa, que legal, se tudo que eles estão apresentando aqui, eles conseguissem levar isso para a vida deles lá nos bairros, na sociedade onde eles estão vivendo. Deixa eu citar alguns exemplos com respeito a Jesus. Em Lucas 18 conta a história de um homem. O texto fala que ele era Bartimeu. Aquele homem estava sentado à beira de uma estrada. Provavelmente ele estava ali esmolando para a sua sobrevivência. E quando ele escuta o barulho de uma multidão, e aquela multidão estava saindo de Jericó. Né? Jericó? Saindo de Jericó. É a única vez que Jesus estava passando por aquele caminho. Jesus já havia acolhido uma outra pessoa. E o texto bíblico vai nos dizer que aquele homem começou a gritar:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que aqueles que o cercavam Jesus. E aí você me responde, quem é que cercava Jesus? Quem que normalmente estava ao lado de Jesus? O que eles diziam? Cala-te. Eu imagino que alguém dizia, agora eu estou sendo criativo, Alexandre disse que eu preciso cuidar com a minha criatividade, né, bem? Mas eu estou sendo criativo, imagina alguns dizendo, o mestre tem mais coisa para fazer. O mestre tem gente mais importante para se importar do que com alguém à beira do caminho. Ah, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E de repente Jesus para. E todos param. E Jesus manda, trazem. E aquele homem é introduzido à presença de Jesus. E Jesus faz uma pergunta, o que você quer? E qual é a resposta? Senhor, que eu torne a ver. É provável que aquele homem tinha sofrido algum problema de saúde que tinha perdido a sua visão. Mestre, que eu torne a ver. E aí Jesus restaura. E por que Jesus faz isto? Por causa da empatia. Por causa desse sentimento que movia o coração de Jesus. Ele entra em Jericó, Lucas capítulo 19. E quando ele entra em Jericó também uma multidão está em torno de Jesus. E quando ele passa debaixo de um sicômoro, ele sabe que lá no alto do sicômoro tem uma pessoa, um maioral dos publicanos, que por ser de pequena estatura, pelo seu status social, ele não era bem recebido, nem acolhido em qualquer lugar. E Jesus olha para cima e diz o quê? Zaqueu, desce pressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando ele está lá, ele está sendo criticado pelas autoridades religiosas. Então Jesus diz, porque o mestre veio para o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. João capítulo 8 vai nos escrever uma outra história. Uma mulher pega no adultério, é trazida à presença de Jesus. E todos chegaram para Jesus e disseram, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei manda que seja apedrejada. E o que o senhor diz? Talvez se fosse eu, teria dito, onde está o homem? Porque uma pessoa não é pega em adultério sozinha. Jesus sabe que aquelas pessoas estão ali não movidas pelo sentimento de justiça da lei. Elas estão simplesmente ali para prová-lo. Mas Jesus sabe a dor daquela mulher. Ele consegue ver o que vai no coração daquela mulher. E então qual que é a resposta de Jesus? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos, a partir dos mais velhos, o texto bíblico diz. E Jesus está ali escrevendo no chão. E eu fico pensando, não sei se os pastores aqui têm a mesma curiosidade, o que Jesus deveria estar escrevendo no que ele chama? É uma curiosidade. É como uma vez eu perguntei para o vovô Paulo, né? Pastor Paulo, o que será? Ele falou, escreva, ponha no bolso lá, você pergunta. Eu também, ele falou, eu também tenho a minha listinha. E aí então, quando Jesus olha para aquela mulher e pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém, Senhor. E o que ele diz? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Empatia. Esse sentimento, irmãos, é fantástico. E eu quero concluir essa parte pensando num outro texto. Tão conhecido, que é a parábola do bom samaritano. Quando Jesus está respondendo sobre o amor para com as pessoas. E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Quem acudiu aquele homem? E a minha pergunta para você já parou para pensar por que foi exatamente o samaritano que acudiu aquele homem
que havia sido agredido, assaltado e abandonado para morrer à beira da morte. Por que foi exatamente o samaritano? É porque o samaritano sabia que seria feito com ele. É porque o samaritano sabia que os samaritanos não são bem vistos pelo povo de Israel. O samaritano se viu naquele homem. E ele percebeu naquele homem a sua realidade. E movido por esse sentimento, ele foi em direção àquele homem. Acudiu, colocou sobre a sua montaria, levou até uma estalagem, pagou o que era devido e disse: olha, se alguma coisa custar mais, quando voltar eu completo o pagamento para você. Meus irmãos, pare e pense um pouquinho. Eu gostaria que você fizesse isso nesse momento. A única diferença entre nós e aqueles que estão perdidos nas trevas é a graça e a misericórdia de Deus. A única diferença entre nós e aqueles que estão atrás das grades presos justamente por causa dos seus crimes é a graça e a misericórdia de Deus. Eu nunca esqueço um dia que eu escutei do irmão Paulo Naivert, lá no Pinhão, num acampamento que eu fui pregar. E ele falando a respeito de um aluno que nós estávamos recebendo aqui no Maranata. E ele disse: pastor, eu conheço esse aluno. Esse aluno tem potencial de criminoso, porque toda a família dele é assim. E ele já mostrou isso aqui na fazenda. Mas a única forma que livrou ele desse caminho da marginalidade foi a graça e a misericórdia de Deus. E às vezes nós olhamos para nós como os bons. Nós olhamos para nós como os santos. E nós olhamos para as outras pessoas de uma forma acusadora e crítica. Por que essa população que é tida por vários nomes não gostam de ir nas nossas igrejas? Por que aquelas pessoas maltrapilhas não entram nas nossas igrejas? É porque eles percebem nos nossos olhos a visão crítica da vida deles. É porque quando nós olhamos uma pessoa com um jeitão diferente entrando, nós já medimos ela do pé na cabeça. E nós não conseguimos realmente comunicar a elas este amor empático que o Senhor teve na sua vida e demonstrou em toda a sua vida. E se nós somos verdadeiramente cristãos marcados com as marcas do Senhor, isso precisa acontecer na nossa vida. E eu não estou fazendo aqui nenhum discurso de aceitação da condição da pessoa, mas estou dizendo do acolhimento àquela pessoa, da forma em que ela está, e permitindo que o relacionamento que nós desenvolvemos produza marcas profundas na vida dessas pessoas. Eu poderia chamar a Rutinha aqui à frente agora. Não vou fazer, tá, filha? Mas a Rutinha trabalha como psicóloga em um lugar ali em Cambé chamado Refúgio. E ela trabalha como psicóloga assistindo crianças em situação de vulnerabilidade e abuso. Oi? Abandono e negligência. São todas crianças que são mandadas para lá pelo CRAS. E o pastor, que é conhecido como Coiote, pastor, ele começou esse trabalho há muitos anos atrás, recebendo e acolhendo na sua própria casa travestis e prostitutas, transexuais e prostitutas. Tem que usar os termos corretos, né? E trabalhando a vida dessas pessoas. A vida dele virou de perna para baixo. Até que, orientado, guiado pelo Senhor, ele criou esse refúgio, que hoje é uma igreja. A igreja presbiteriana também funciona, uma igreja, congregação presbiteriana ali em Cambé. Mas é extraordinário ver o trabalho que eles fazem. Os alunos do Maranata estiveram lá recentemente com o Ministério Servo, participando daquele trabalho, e ver aquelas crianças sendo acolhidas, alimentadas, recebendo as oficinas, mas também recebendo a única mensagem que pode transformar as vidas. A única forma, irmãos, de realmente a empatia surgir do nosso coração
para os nossos olhos, passar para as nossas mãos, num abraço afetuoso, nos nossos pés, nos dirigindo às pessoas, é quando nós conseguimos entender que nós estaríamos naquela mesma situação se a graça e a misericórdia de Deus num dia não tivesse alcançado a nossa vida. Empatia é uma marca extremamente necessária neste mundo. Empatia é uma marca extremamente necessária no nosso meio. Quando nós estamos com pessoas que nós não conhecemos, mas que nós aproximamos dessas pessoas, e nós queremos conhecer da vida dessas pessoas, nós queremos dar um abraço gostoso e um afetuoso na vida dessas pessoas, dar um beijo, porque não se imagina, viu, Marcelo? Você chegar, dar um abraço no pastor Valdir Luiz e tascar aquele beijão fraterno do pastor Valdir, né? Sem qualquer resistência da parte dele, né? Porque ele também tem um coração de empatia, de amor, movido pelo Espírito Santo de Deus. Gente, a vida, o cristianismo seria revolucionário na sociedade se nós verdadeiramente entendêssemos isso. Porque essas risadas que nós damos, elas já revelam a hipocrisia dos nossos corações. Elas já revelam que nós estamos muito longe de verdadeiramente querermos pisar as pisadas de Cristo e deixar que o Espírito Santo reproduza essas marcas na vida de Jesus, na nossa vida, melhor dizendo. Se tem um grande benefício que, do meu ponto de vista, respeitando a discordância daqueles que quiserem, principalmente os teólogos, que o filme, a série The Chosen trouxe, foi trazer a visão de um Jesus humano, verdadeiramente humano. É aquele Jesus que eu sempre penso, que brincava com os seus discípulos, que conversava com os seus discípulos, que gastava hora com os seus discípulos, que assentava no chão para brincar com as crianças. É aquele Jesus que faz toda a diferença na nossa vida. Curva a tua cabeça. Nós começamos cantando: Mestre, quero ser um discípulo teu. Todos juntos cantamos. Não foi só o coral, fomos todos nós. Quero ser um discípulo teu. E não adiantaria eu falar sobre tantas outras marcas nesta manhã, porque acredito que à tarde talvez você já esteja esquecido de algumas delas. Mas eu gostaria de perguntar a você: você sabe para o que você veio? Você sabe por que Deus permitiu que você nascesse na família que você nasceu? Você sabe o porquê você enfrentou as lutas que você enfrentou durante a tua criação, o teu desenvolvimento, talvez até trazer você aonde você está hoje? Você realmente sabe para que isso? Deus te tirou das trevas. Deus te transportou para o reino do Filho do seu amor, porque Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem algo para ser realizado através de você, que só será realizado através de você e ninguém mais. É a missão que Ele tem para você como pessoa, como gente. Como aqueles dois jovens que um dia ouviram Connie Van Zinzendorf falar sobre um lugar onde as pessoas não conheciam o Evangelho, estavam sendo exploradas e levadas para lá como escravo para trabalhar. E aqueles dois jovens chegaram para o dono daquela ilha, daquela propriedade, e disseram: nós queremos ir para trabalhar. E ele falou: eu não vou gastar o meu dinheiro com a passagem de vocês para pregar esse evangelho absurdo. E então eles perguntaram: quanto custa a passagem? E aqueles dois jovens se venderam como escravos para ir para aquele lugar, para viver como escravos, porque era a missão de Deus para a vida deles.
Era o que Deus tem para a vida deles. Chegue diante do Senhor nessa manhã e faça esta pergunta a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? E na medida que o Espírito Santo fala ao teu coração sobre o que Ele quer que você faça, não ofereça resistência. Não pense o que você vai ter que fazer depois, porque o que você tem que fazer agora é esta rendição. O que vem depois é o Senhor que vai dirigir. As consequências disso estão na mão soberana desse Deus maravilhoso que nós servimos. Mas o que Ele quer é que você, com o teu coração, se renda a Ele, buscando o entendimento, o propósito de vida para a tua vida. E Ele revelará. E essa é uma palavra não apenas para os jovens, uma palavra para aqueles que já têm mais quilômetros rodados também na experiência da vida. Chegue diante do Senhor. Com certeza Ele revelará a você, porque isso é o que Ele quer para todos os seus filhos. Pai querido, continue falando ao nosso coração, porque nós temos certeza que o Senhor está fazendo. E aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus, faça por completo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.